Escute, ouça o coração de São Paulo pulsando. A Avenida Paulista ferve. Um rio de carros, de sonhos, de pressa. O sol de meio-dia bate no asfalto, mas não consegue aquecer a frieza que emana de certas vitrines. Uma delas, em especial, a Aura Joias. O nome sussurra poder. Suas portas automáticas de vidro se abrem como um suspiro, revelando um mundo à parte. Um templo de mármore negro e luz dourada, onde o tempo parece mais lento, mais caro. Lá dentro, o ar-condicionado gela a alma. O silêncio é pesado, quebrado apenas pelo tilintar discreto de uma pulseira, pelo murmúrio de um cliente de terno italiano. Cada joia, em seu pedestal de veludo, é uma estrela capturada, um diamante que brilha com a promessa de um sim, uma esmeralda que guarda os segredos das matas, um rubi, vermelho como o sangue de uma paixão. Opa, calma aí. Antes de começar, um teste rápido para saber se você está no lugar certo. Vou te dar duas opções. Se você acha que caráter vale mais que um terno caro, comenta o número 1. Agora, se você acha que a humildade é a maior riqueza, comenta o número 2. Se você comentou algum dos dois, perfeito. Se inscreve aí porque essa história foi feita para você. É neste santuário que um homem entra. Ele não pertence. É o que o mundo grita para ele, em silêncio. Ele veste uma camiseta cinza, desbotada por sóis que não eram os da Paulista. Um jeans gasto nos joelhos, testemunha de caminhadas, não de desfiles. Nos pés, tênis brancos que já foram novos um dia, mas hoje carregam a poeira de outras ruas. No pulso, um relógio simples de couro marrom. O vidro tem arranhões, cicatrizes que contam histórias. Este homem é Ronaldo, mas ali, naquele instante, ele é apenas a sombra de si mesmo, um fantasma do menino de Bento Ribeiro, um eco do fenômeno que o mundo aplaudiu. Ele caminha pela loja com a naturalidade de quem volta para casa, mas uma casa que não o reconhece mais. Seus olhos não veem apenas o brilho das pedras, eles veem o sonho que ele um dia teve de construir algo tão sólido e belo quanto um diamante, algo que brilhasse para todos. Do outro lado do salão, Eduardo Bastos o observa. Eduardo não caminha, ele patrulha. O terno de grife é sua armadura. O cabelo penteado com gel é seu elmo. Ele é a 4ª geração de sua família em São Paulo. Ele acredita que o luxo é uma herança, não uma conquista. E a presença daquele homem de roupas simples é uma ofensa pessoal, uma mancha na pintura impecável de seu pequeno reino. Seus lábios se curvam num sorriso de desdém, quase imperceptível. Uma anomalia, é o que ele pensa, uma peça fora do lugar. Atrás do balcão, Sofia Lima sente o ar pesar. Sofia tem 23 anos. Ela vem da Brasilândia todas as manhãs, num ônibus lotado que carrega mais sonhos do que pessoas. Ela estuda design à noite. Ela desenha joias em seu caderno, joias inspiradas na força das mulheres de sua comunidade. Ela olha para o homem de camiseta cinza e não vê um invasor. Ela vê um pai, um tio, um trabalhador. Ela vê a dignidade que não precisa de etiqueta de preço. Ela vê o olhar de Eduardo e seu estômago se contrai. Ela conhece aquele olhar. Perto da porta, imóvel como uma estátua de ébano, está João Mendes. João é o chefe da segurança. Seus ombros são largos, fortes. Ele cresceu no Capão Redondo. Ele também sonhou com a bola nos pés, mas um joelho estourado trocou o gramado pelo piso de mármore. Ele já viu essa cena 1000 vezes. O olhar de Eduardo, a hesitação do cliente mais humilde. Ele é o guardião do portão, mas seu coração está do lado de fora. Seu rosto é uma máscara de profissionalismo, mas seus olhos, cansados, já sabem o que vai acontecer. É sempre a mesma peça, só mudam os atores. Ronaldo para diante de uma vitrine. Nela, um relógio. Um cronógrafo suíço complexo, brilhante. Uma máquina perfeita. Ele não olha para o preço. Ele olha para os ponteiros. E por um segundo ele não está na Paulista. Ele está em Bento Ribeiro, com a cara suja de terra, olhando o relógio de plástico que sua mãe lhe deu. Aquele que marcava a hora de voltar para casa. A hora em que os sonhos precisavam fazer uma pausa. Um sorriso discreto toca seus lábios. Uma memória. Um calor no meio do frio daquela loja. É esse sorriso que sela seu destino. Para Eduardo, aquele sorriso é um desaforo.
A ousadia de um homem simples, sonhando com o que não pode ter. Ele vê aquilo como uma zombaria, e ele não tolera zombarias em seu território. Lentamente, como um predador que se aproxima da presa, Eduardo começa a caminhar em direção a Ronaldo. Seus sapatos caros não fazem barulho no mármore polido. Sofia prende a respiração. João cerra o punho discretamente ao lado do corpo. O ar na aura joias congela. O tempo para. As joias, testemunhas silenciosas, parecem prender seu brilho, esperando. A sombra do fenômeno está prestes a encontrar a arrogância de um mundo que se recusa a enxergá-lo. E a batalha pelo brilho do Brasil real está apenas começando. O ar na aura joias era uma lâmina de gelo. Cada segundo se arrastava, pesado, denso. Eduardo Bastos movia-se pelo salão de mármore não como um gerente, mas como um general inspecionando uma fronteira. Seus sapatos italianos, silenciosos e letais, o levaram até o homem de camiseta cinza, o homem que ousara sorrir. Ronaldo, sentindo a presença se aproximar, virou-se lentamente, o calor da memória de Bento Ribeiro ainda em seu peito, contrastando com a frieza do olhar que o encontrou. Eduardo parou a uma distância calculada, perto o suficiente para intimidar, longe o suficiente para manter sua aura de superioridade. Posso ajudá-lo? A pergunta saiu da boca de Eduardo, mas não era uma oferta. Era um desafio. A voz era macia, polida, mas as palavras carregavam ganchos. Elas queriam se prender na autoestima do outro e rasgá-la. Ronaldo apenas assentiu, um gesto simples. Estou apenas olhando. Olhando, repetiu Eduardo, saboreando a palavra como se fosse algo exótico. Ele olhou para o relógio de pulso de Ronaldo, o de couro marrom, com suas cicatrizes. Um meio sorriso dançou em seus lábios. Temos peças, singulares. Talvez o senhor se interesse por algo que converse melhor com seu estilo. A palavra estilo foi dita com uma pequena pausa, o suficiente para transformá-la em um insulto. O veneno era sutil, mas potente. Sofia, atrás do balcão, sentiu o estômago revirar. Era a mesma tática que Eduardo usava com todos que ele julgava inferiores. Ele os envolvia em uma seda de falsa polidez antes de estrangulá-los com o desprezo. João, o segurança, mudou o peso do corpo de um pé para o outro. Um movimento quase imperceptível, mas que traía a tempestade dentro dele. Ele conhecia aquela tática. Era a mesma usada por zagueiros mal intencionados. Primeiro o corpo, depois a bola. Primeiro a dignidade, depois o argumento. Nesse exato momento, um jovem entrou na loja. Cabelo descolorido, roupas de grife, um celular na mão como uma extensão do corpo. Era Léo Vibes, um vlogger conhecido por documentar o estilo de vida dos ultra-ricos de São Paulo. Seus olhos, treinados para farejar conteúdo, captaram a cena imediatamente. O gerente impecável, o homem simples, atenção no ar, era ouro. Ele fingiu olhar um anel, mas discretamente ativou a câmera do celular. O show ia começar. Do outro lado da loja, sentada em uma poltrona de veludo, uma senhora de cabelos brancos e elegância discreta observava tudo. Dona Isabel, viúva de um industrial e cliente da loja há décadas. Seus olhos, que já tinham visto o poder subir e descer como a maré, pousaram no rosto do homem de camiseta cinza. Ela franziu a testa. Aquele rosto não era de uma revista de fofocas, era de um lugar mais profundo. Era o rosto da garra, da superação. O rosto do Brasil que ela secretamente admirava. Ela reconheceu o brilho nos olhos antes de reconhecer o fenômeno e decidiu esperar. O caráter de um homem, ela sabia, não se revela na vitória, mas na forma como ele enfrenta a humilhação. Ronaldo, ignorando a provocação de Eduardo, voltou seu olhar para o cronógrafo suíço na vitrine. É uma bela máquina, disse ele, a voz calma. Eduardo riu. Uma risada curta, seca. Uma máquina de precisão. Para quem entende o valor do tempo. Ele se aproximou mais, invadindo o espaço pessoal de Ronaldo. Veja bem, continuou ele em tom professoral. Um relógio não marca apenas as horas. Ele marca sua posição no mundo. Este aqui
Ele apontou para o cronógrafo. Diz, eu cheguei. Aquele ali. E seu dedo desdenhoso apontou para o pulso de Ronaldo. Diz, eu ainda estou tentando. A ofensa agora era direta, clara, como um carrinho por trás, na frente do juiz. Ronaldo não se moveu. Ele apenas olhou para Eduardo, e pela primeira vez, Eduardo sentiu algo vacilar. Aquele olhar não era de raiva, não era de medo. Era um olhar profundo, antigo. Um olhar de quem já enfrentou zagueiros italianos, lesões devastadoras e a dúvida do mundo inteiro. Era um olhar que dizia, sem palavras, você não sabe com quem está falando. Mas Eduardo, cego por sua própria arrogância, interpretou aquilo como um desafio, um vira-lata rosnando para um Doberman. Olha, disse Eduardo, mudando o tom para uma falsa confidência. Esta não é uma loja qualquer. As pessoas vêm aqui para sonhar, para se sentir especiais. Sua presença, digamos, pode quebrar o encanto. Ele fez um gesto amplo com a mão. Entende o que quero dizer? Ronaldo entendeu. Ele entendia desde os 10 anos de idade, quando entrava nas lojas do Rio com sua mãe e os vendedores o seguiam com os olhos. Ele entendia a linguagem não dita do preconceito, a gramática da exclusão. E uma tristeza imensa, mais pesada que a raiva, o invadiu. A tristeza de ver que mesmo depois de tudo, mesmo depois de ter levado o nome do Brasil ao topo do mundo, o Brasil ainda insistia em julgar seus filhos pela capa. Léo Vibes ajustou o ângulo da câmera. O close no rosto de Eduardo estava perfeito. A legenda já se formava em sua mente. Gerente de loja de luxo humilha cliente. Você não vai acreditar no que ele disse. Ele mal podia esperar para postar. Sofia, atrás do balcão, pegou um pano de polimento. Seus dedos estavam brancos de tanta força que ela fazia. Ela queria gritar, queria dizer pare. Mas a imagem do aluguel atrasado, das contas de sua mãe, a silenciou. O medo era uma mordaça. E foi então que Eduardo decidiu que a sutileza havia acabado. Ele precisava de um ato final, uma demonstração de poder para reafirmar seu controle sobre aquele universo de brilho e vidro. Ele olhou para Ronaldo, depois para a mochila simples que ele carregava a tiracolo. Uma mochila como a de milhões de trabalhadores que cruzavam a cidade todos os dias. E em sua mente doentia, uma ideia se formou. Uma ideia cruel e definitiva. Ele sorriu, um sorriso que não alcançou os olhos. Senhorita Lima, chamou ele, a voz ecoando no silêncio mortal da loja. Por favor, venha aqui. Sofia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela sabia o que estava por vir. A voz de Eduardo cortou o ar como um chicote. Sofia, aqui, agora. Sofia caminhou lentamente, os pés de chumbo no mármore frio. Cada passo era uma batalha. O coração dela batia descompassado, um samba triste e apavorado. Ela parou ao lado de Eduardo, os olhos fixos no chão, sem coragem de encarar o homem à sua frente. O homem que tinha o mesmo olhar cansado e gentil de seu pai. Eduardo não olhou para ela. Ele continuou encarando Ronaldo, saboreando seu poder. Como política da loja, começou ele, a voz alta para que todos os outros clientes pudessem ouvir. Precisamos garantir a segurança e a integridade de nossas peças. Elas são mais do que objetos, são investimentos. Ele fez uma pausa dramática. Léo, Vibes, deu um zoom. Aquilo era o clímax. Sofia, por favor, verifique a mochila do cavalheiro, apenas para garantir que nada saiu do lugar. As palavras caíram como pedras. Um silêncio pesado, sufocante, tomou conta da Aura Joias. O casal de empresários que olhava um colar de diamantes parou de falar. A esposa levou a mão à boca, chocada. O marido, constrangido, desviou o olhar. Dona Isabel, na sua poltrona, apertou os braços com força. A vergonha não era do homem sendo acusado, era dela. Vergonha daquela cena, daquela cidade, daquela elite da qual ela fazia parte. Sofia não se moveu. Ela estava paralisada. As lágrimas queimavam seus olhos. Senhor Eduardo,
Ela começou, a voz um fio. Você o que, Sofia? Ele a cortou, a falsa polidez se esvaindo, revelando a tirania por baixo. Tem algum problema em cumprir uma ordem direta? Ou o seu salário no final do mês não é importante? A ameaça era clara, brutal. Faça o que eu mandei. Ou pode pegar suas coisas e voltar para de onde você veio. A última frase foi dita com um desprezo que doeu em Sofia mais do que qualquer grito. De onde você veio? A Brasilândia. O ônibus lotado. O sonho de uma vida melhor. Tudo reduzido a uma arma para humilhá-la. João, o segurança, deu um passo à frente, instintivamente. Chefe! Ele começou. Você, fique na sua, João, rosnou Eduardo. A menos que queira fazer companhia a ela no olho da rua. João parou. O corpo rígido, uma montanha de fúria contida. Ele olhou para Ronaldo, e pela primeira vez, seus olhos se encontraram. No olhar de João havia um pedido de desculpas. No de Ronaldo havia uma compreensão silenciosa, uma compreensão que dizia: eu sei, meu chapa, eu sei como é. Tremendo, as lágrimas agora escorrendo pelo rosto, Sofia se virou para Ronaldo. Me desculpe, ela sussurrou, a voz quebrada. Eu sinto muito. E então, algo extraordinário aconteceu. Ronaldo não recuou. Ele não protestou. Com uma dignidade que parecia emanar de sua alma, ele tirou a mochila das costas e a estendeu para ela. Tudo bem, moça, disse ele, a voz firme, mas carregada de uma dor que atravessou o coração de todos que ouviam. Faça o seu trabalho. Aquele gesto de calma desarmou a todos. Desarmou a crueldade de Eduardo. Desarmou a vergonha de Sofia. Aquele não era um homem derrotado. Era um rei em trajes de plebeu. Com as mãos trêmulas, Sofia abriu o zíper da mochila. O que ela encontrou ali era a biografia de um homem comum. Uma garrafa de água, um celular antigo, com a tela trincada, um caderno de anotações e um chaveiro. Um simples chaveiro com o escudo do Corinthians. Sofia olhou para o chaveiro e depois para Ronaldo. Um fã de futebol, como o pai dela, como o irmão dela. A banalidade daquela cena, a humanidade contida naquela mochila, tornou a acusação de Eduardo ainda mais monstruosa. Não há nada aqui, disse Sofia, a voz um pouco mais firme, erguendo os olhos para encarar Eduardo. Eduardo pareceu desapontado. A peça não terminara com o clímax que ele esperava, mas ele não ia desistir. A arrogância, quando desafiada, dobra a aposta. Claro que não há nada, disse ele com uma risada forçada. Ele provavelmente é mais esperto do que isso. Ele se virou para Ronaldo, o rosto uma máscara de escárnio. Olha, amigo, a brincadeira acabou. Já te demos sua atenção. Agora, por favor, retire-se, antes que eu precise que o João o ajude a encontrar a saída. Ele apontou para a porta. Gente como você não pertence aqui. Este lugar tem uma aura, e você está contaminando o ambiente. Gente como você. A frase ecoou, carregada de séculos de preconceito. A frase que separa, que marca, que fere. Foi demais para Dona Isabel. Ela se levantou, a bengala batendo com força no mármore. Chega, disse ela, a voz frágil, mas cheia de autoridade. Este espetáculo é vergonhoso. O senhor está ofendendo este homem e a todos nós com sua falta de educação. Eduardo se virou, surpreso com a intervenção. Dona Isabel, com todo respeito, estou apenas protegendo o padrão da loja. A senhora sabe como é. Eu sei o que é falta de caráter, meu jovem. E estou vendo uma demonstração clara aqui. Ela retrucou, os olhos brilhando de raiva. Ronaldo, no entanto, permaneceu imóvel. A tempestade de emoções dentro dele, a raiva, a tristeza, a memória de sua mãe lhe dizendo para nunca abaixar a cabeça,
havia se acalmado. E em seu lugar surgiu uma clareza fria, uma certeza. Ele sabia o que precisava fazer. Não por ele, mas por Sofia, por João, pelo seu pai, pela sua mãe, por todos os gente como você, que já haviam sido humilhados em silêncio. Ele olhou para Eduardo, um olhar que parecia pesar uma tonelada. Tudo bem, eu vou sair. Ele fez uma pausa e o mundo pareceu prender a respiração. Mas antes, você me permite fazer uma ligação? É rápido. Eduardo riu, uma risada genuinamente divertida. Ele achou que era a piada final, a última tentativa patética de um homem derrotado. Claro, à vontade, ligue para quem você quiser. Sua mãe? Seu advogado? Ninguém vai te tirar dessa, campeão. Ele cruzou os braços triunfante, o rei de seu castelo de vidro. Ronaldo pegou seu celular velho. A tela trincada se iluminou. Seus dedos, os mesmos dedos que já ergueram a taça da Copa do Mundo, discaram um número de sua memória. O som do telefone chamando preencheu o silêncio da loja. Tum, tum, tum. Léo Vibes deu um close no rosto de Ronaldo. Dona Isabel se inclinou para a frente. Sofia e João olhavam hipnotizados. Do outro lado da linha, uma voz atendeu. E então, Ronaldo falou. Palavras simples, ditas com uma calma que era mais assustadora que qualquer grito. Alô, Marcos, sou eu, Ronaldo. O nome caiu no silêncio da Aura Joias como um raio. Ronaldo. Não um Ronaldo qualquer, aquele Ronaldo, o fenômeno. Por um instante nada aconteceu. O cérebro das pessoas se recusava a processar a informação. Era como ver uma miragem no meio da Avenida Paulista. Simplesmente não podia ser real. Eduardo Bastos foi o primeiro a reagir. Ele soltou uma gargalhada, mas o som saiu estranho, quebrado. Ronaldo! Ah, por favor! Que piada de mau gosto! Você acha que... Sua voz morreu. Porque a voz do outro lado da linha, amplificada pelo viva voz que Ronaldo acabara de ativar, era inconfundível. Era a voz de Marcos Vilas, o CEO do conglomerado de luxo que era dono da Aura Joias. Uma voz que Eduardo só ouvia em reuniões anuais, uma voz que o fazia tremer. Ronaldo, é você mesmo, cara? Onde você está? Aconteceu alguma coisa? A voz de Marcos era uma mistura de confusão e pânico genuíno. Falar com Ronaldo era normal, mas o tom dele havia algo errado. Ronaldo olhou diretamente para Eduardo, cujos olhos estavam arregalados, o sangue fugindo de seu rosto, deixando para trás uma máscara pálida de horror. Estou na sua loja da Paulista, Marcos, a Aura Joias. Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio carregado. Na loja? O que você está fazendo aí, Rô? Pensei que você nunca fosse nas lojas sem avisar. Decidi fazer uma surpresa, disse Ronaldo, a ironia em sua voz tão afiada quanto um caco de vidro. E rapaz, que surpresa eu tive. Fui chamado de ladrão, humilhado na frente de todos e quase expulso. A experiência do cliente aqui é inesquecível. As palavras de Ronaldo eram como socos, cada uma atingindo Eduardo em cheio. A arrogância do gerente se desfez como pó. Ele começou a gaguejar. Não, senhor, eu não sabia. Foi um mal-entendido. Sofia cobriu a boca com as mãos. As lágrimas agora de choque, não de tristeza. João deu um passo para trás, como se atingido por uma onda de força. Ele olhou para Ronaldo e depois para o chaveiro do Corinthians que ainda estava à mostra. O fenômeno. Ali, o tempo todo. E ele, João, quase o arrastou para fora. Um sorriso lento, o primeiro sorriso do dia, começou a se formar em seu rosto. Léo Vibes quase deixou o celular cair. Ele não estava gravando um viral. Ele estava gravando a história. Ele virou a câmera para o rosto em desintegração de Eduardo. A legenda em sua mente agora era: fenômeno se disfarça e é humilhado pelo próprio gerente.
O mundo precisa ver isso. Dona Isabel sentou-se novamente, um sorriso satisfeito nos lábios. Ela sabia. O verdadeiro brilho sempre aparece sob pressão. A voz de Marcos no telefone era agora um trovão. Fria, letal. Eduardo Bastos está aí? Ele perguntou, embora já soubesse a resposta. Estou aqui, Dr. Marcos. Gaguejou Eduardo, o corpo tremendo. Bastos, disse o CEO, a voz cortante. Eu não sei o que você fez, e sinceramente, não quero saber dos detalhes agora. O que eu sei é que você acabou de cometer o maior erro da sua carreira. E o último. Ele fez uma pausa. Pegue suas coisas pessoais. Deixe o celular e o crachá da empresa com a moça do balcão. Considere-se demitido. Por justa causa. O RH entrará em contato com você. Agora saia da minha frente. Da frente do meu sócio. Meu sócio. Se a primeira revelação foi um raio, essa foi um terremoto. Ronaldo não era apenas um amigo do dono. Ele era o dono secreto, o arquiteto por trás de tudo. A Aura Joias era dele. Eduardo olhou para Ronaldo, o rosto agora uma tela vazia de desespero e incompreensão. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Derrotado, aniquilado. Ele se virou, caminhou como um autômato até seu escritório nos fundos, pegou sua pasta e, sem olhar para ninguém, saiu pela porta automática, engolido pela indiferença da cidade. O rei estava nu. Seu castelo havia desmoronado. Ronaldo desligou o telefone. O silêncio que se seguiu era diferente. Não era mais um silêncio de tensão. Era um silêncio de espanto, de reavaliação. Todos na loja olhavam para ele de uma maneira nova. Eles não viam mais um homem de camiseta cinza. Eles viam a lenda, o empresário, o homem que, com uma única ligação, havia virado o mundo de cabeça para baixo. Mas Ronaldo não sentia triunfo. Ele sentia um cansaço profundo. Ele olhou para Sofia, que ainda chorava baixinho. Ele olhou para João, que agora estava ereto, o orgulho de volta em sua postura. Ele olhou para os clientes, para Dona Isabel, para Léo, que ainda filmava. Ele sabia que demitir Eduardo não era a solução. Era apenas o começo. Aquele mal, aquele preconceito, não morava apenas em Eduardo. Era um fantasma que assombrava os corredores daquela loja, daquele país, e ele precisava exorcizá-lo. Ele respirou fundo, o ar da loja agora parecendo mais leve, mais respirável. Sofia, disse ele, a voz gentil. Ela ergueu os olhos, surpresa. Você está bem? Ela apenas assentiu, incapaz de falar. E você, João? Perguntou ele, virando-se para o segurança. Tudo certo, chefe. Respondeu João, a palavra chefe, soando natural, correta pela primeira vez. Ronaldo olhou para a porta por onde Eduardo havia saído. A batalha havia terminado, mas a guerra pela alma da Aura Joias, pelo brilho do Brasil real, estava apenas começando, e ele sabia que não podia vencê-la sozinho. A saída humilhante de Eduardo deixou um vácuo na loja, rapidamente preenchido por um turbilhão de murmúrios e o som incessante de notificações de celular. O vídeo de Léo Vibes, postado com o título explosivo, já se espalhava como fogo em mato seco. A humilhação, antes confinada às paredes de mármore, agora era um espetáculo público, viral. O celular de Léo não parava de vibrar. Curtidas, compartilhamentos, comentários. Ele estava no olho do furacão digital, e a sensação era inebriante. Mas Ronaldo não estava olhando para as telas. Ele estava olhando para os rostos, para Sofia, que tentava disfarçar o tremor nas mãos enquanto arrumava um mostruário, para João, cuja expressão dura agora dava lugar a um alívio quase palpável, para os clientes,
que o olhavam com uma mistura de reverência e culpa por seu silêncio anterior. Ele sentia a energia na sala mudar, a formalidade fria se quebrando, dando lugar a algo mais cru, mais humano. Do lado de fora, uma pequena multidão começava a se formar na calçada. Pessoas que passavam, atraídas pelo vídeo que pipocava em seus feeds, paravam, apontavam, tentavam espiar pelas portas de vidro. A notícia tinha pernas e corria rápido pela Paulista. Ronaldo sabia que tinha uma escolha. Ele podia ir embora, deixar a poeira assentar, emitir uma nota oficial e tratar o resto como um problema corporativo. Era o caminho mais fácil, o mais limpo. Mas olhando para o rosto de Sofia, ele se lembrou de sua própria mãe e de todas as vezes que ela engoliu o orgulho para protegê-lo. Olhando para João, ele se lembrou de seus amigos de Bento Ribeiro, cujo talento nunca teve a chance de brilhar fora das ruas do subúrbio. Não. Ir embora não era uma opção. Ele caminhou até a porta. João, instintivamente, se moveu para bloqueá-lo, para protegê-lo da multidão crescente. Mas Ronaldo colocou uma mão em seu ombro. Calma, João. Deixa eles entrarem. João hesitou. Chefe, tem certeza? Pode ficar perigoso. Perigoso é o que estava acontecendo aqui dentro, respondeu Ronaldo, a voz firme. Abre a porta. Quero ouvir o que eles têm a dizer. Com um aceno, João abriu as portas automáticas e a rua entrou na Aura Joias. Não era uma invasão, era uma peregrinação. Fãs, curiosos, trabalhadores que faziam sua hora de almoço. Um motoboy com o capacete debaixo do braço, um estudante com fones de ouvido no pescoço, uma senhora com uma sacola de feira. Eles entravam com um respeito hesitante, os olhos arregalados para o luxo ao redor, mas o foco era um só: o homem de camiseta cinza no centro de tudo. O primeiro a se aproximar foi o motoboy. Ele tirou o boné, o rosto suado, os olhos brilhando de admiração. Fenômeno, seu Ronaldo. Eu vi o vídeo. O que aquele cara fez é o que fazem com a gente todo dia, tá ligado? A gente entra numa loja para usar o banheiro e o segurança já vem atrás. A gente para tomar uma água e o gerente já olha feio. Ver o senhor botando moral naquele playboy lavou a alma da gente, de verdade. Ronaldo apertou a mão do homem, uma mão calejada pelo guidão da moto. Qual o seu nome, parceiro? Carlos. Ele respondeu com um sorriso largo. Carlos, aqui na minha loja, disse Ronaldo, enfatizando a palavra minha. Você não vai ser seguido. Você vai ser servido. Senta aí, toma uma água. A casa é sua. O gesto simples foi como uma onda. Outros começaram a se aproximar, a compartilhar suas próprias histórias. Uma jovem negra, estudante de enfermagem, contou como foi ignorada em uma loja de cosméticos por vendedoras que só atendiam as clientes brancas. Um rapaz com sotaque nordestino falou sobre a vez em que foi ridicularizado em uma entrevista de emprego por seu jeito de falar. Cada história era uma ferida, um eco da dor que Ronaldo sentira. A loja de joias, antes um palco para a arrogância, estava se tornando um confessionário, um espaço de cura coletiva. Ronaldo não apenas ouvia, ele absorvia. Cada relato era um tijolo a mais na construção de sua resolução. A raiva que sentira por Eduardo estava se transformando em algo maior, uma fúria contra o sistema que permitia a existência de tantos Eduardos. Foi então que Dona Isabel se aproximou, sua bengala marcando um ritmo digno no mármore. Ela parou na frente de Ronaldo, não como uma fã, mas como uma igual. Meu filho, ela começou, a voz surpreendentemente forte. Eu vi o que aconteceu e vi o que está acontecendo agora. Ela olhou ao redor, para a mistura de pessoas que agora ocupava sua loja favorita. O que você vai fazer com isso? Ronaldo a olhou confuso. Como assim, Dona Isabel? A raiva passa, Ronaldo. O vídeo vai ser esquecido amanhã. O que fica é o que você constrói com a dor. Você pode usar isso para vender mais joias, ou pode usar para construir algo que realmente tenha valor. A escolha é sua. As palavras dela o atingiram profundamente. Ela estava certa. Aquele momento era precioso demais para ser desperdiçado em indignação passageira. Ele precisava de um legado.
Ele se virou e viu Sofia no canto, conversando com a estudante de enfermagem, os olhos cheios de empatia. Ele viu João mostrando a Carlos, o motoboy, o relógio que ele mesmo, Ronaldo, estava olhando antes. Ele viu o Brasil Real tomando conta da sua loja. Sofia, João, venham aqui, chamou ele. Os dois se aproximaram, hesitantes. A partir de hoje, disse Ronaldo, a voz clara e alta para que todos ouvissem. Esta loja precisa de uma nova liderança. Uma liderança com coração. Sofia, você não é mais vendedora. Você é a nova gerente desta loja. Sofia engasgou, os olhos se enchendo de lágrimas novamente, mas desta vez de pura incredulidade e alegria. Eu, eu não sei o que dizer, seu Ronaldo. Não precisa dizer nada. Apenas faça. Faça deste lugar um reflexo de quem você é. Ele então se virou para João. E você, meu amigo, você não é mais só o chefe da segurança. Você é o supervisor de operações. Quero que você treine nossa equipe para ter seu caráter, sua calma, sua dignidade. João, um homem de poucas palavras, apenas assentiu, mas seus ombros pareceram mais largos, o peito estufado de um orgulho que há muito não sentia. A multidão explodiu em aplausos. A promoção daqueles dois, duas pessoas comuns, era uma vitória para todos ali. Ronaldo sentiu a energia daquele momento. A dor estava se transformando em propósito. A humilhação estava se transformando em um movimento. Ele subiu em um pequeno degrau usado para exibição de peças, para que todos pudessem vê-lo. Escutem! Gritou ele, e a loja se silenciou. O que aconteceu aqui hoje não foi um erro. Foi um sintoma. Um sintoma de uma doença chamada preconceito. E nós vamos curá-la. Esta loja não vai mais vender apenas joias. Ela vai vender respeito. Ela vai vender dignidade. Ela vai refletir o brilho do Brasil real, o Brasil de todos nós. A multidão rugiu. Léo Vibes, que ainda filmava, sentiu um arrepio. A história não era mais sobre um gerente racista. Era sobre um herói relutante iniciando uma revolução. E ele, Léo, era o mensageiro. O despertar havia começado, e a tempestade estava longe de terminar. A noite caiu sobre a Avenida Paulista, pintando o céu com os tons de neon de uma cidade que nunca dorme. Mas a luz mais intensa não vinha dos arranha-céus ou dos faróis dos carros. Vinha de dentro da Aura Joias. A loja, que deveria ter fechado horas antes, permanecia de portas abertas, transformada em um centro comunitário improvisado, um farol de esperança no coração de pedra de São Paulo. Ronaldo Nazário estava exausto, mas de uma forma que não sentia desde os tempos de jogador. Era o cansaço bom, o cansaço de quem deu tudo de si em campo, de quem deixou a alma no gramado. Ele passara as últimas horas conversando, ouvindo, abraçando. Ele ouviu a história da avó que sonhava em dar um anel de formatura para a neta, mas nunca teve coragem de entrar numa joalheria. Ele conversou com o jovem gay que foi expulso de um café por estar de mãos dadas com o namorado. Ele tirou uma foto com a menina de tranças que lhe mostrou um desenho de uma joia que ela mesma criara, inspirada no funk que ouvia em sua comunidade. Cada história era uma janela para a alma do Brasil. Uma alma diversa, vibrante, ferida, mas incrivelmente resiliente. A raiva havia se dissipado completamente, dando lugar a um profundo senso de responsabilidade. Dona Isabel estava certa. Ele não podia deixar aquele momento morrer. Enquanto a multidão começava a diminuir, atraída pela chegada de equipes de reportagem da TV, Ronaldo chamou Sofia e João para um canto. Precisamos de um plano, disse ele, a voz baixa, mas cheia de energia. Amanhã, o mundo estará olhando para nós. O que vamos mostrar a eles? Sofia, ainda processando sua promoção, hesitou por um segundo, e então a designer dentro dela falou. Temos que mudar tudo. O nome, Aura Joias, é frio, distante. Precisamos de algo que tenha a nossa cara, a cara do Brasil. Aura do Brasil, disse João,
surpreendendo a todos com sua contribuição. A aura do nosso povo. Ronaldo sorriu. Era perfeito. Aura do Brasil. Gostei. E o que mais? As joias. Continuou Sofia, agora animada. Elas são lindas, mas contam histórias europeias. Por que não contamos as nossas histórias? As histórias das pessoas que estavam aqui hoje. Podemos lançar um concurso nacional de design para novos talentos. Pessoas das favelas, do sertão, da Amazônia. Pessoas que nunca teriam uma chance. E o primeiro contrato, disse Ronaldo, olhando nos olhos dela, será seu. Quero ver seus desenhos, Sofia. Quero que o mundo veja o talento da Brasilândia. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas. Era a validação de uma vida inteira de sonhos rabiscados em cadernos. Enquanto eles conversavam, Léo Vibes se aproximou, o celular finalmente abaixado. O olhar dele era diferente. A euforia do caçador de cliques havia sido substituída por algo que se parecia com respeito. Ronaldo, fenômeno. O que aconteceu aqui hoje foi a coisa mais real que eu já filmei. Eu vim atrás de uma treta, de um viral, mas encontrei uma causa. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Minha plataforma, meus seguidores estão à sua disposição. O que precisar divulgar é só falar, de graça, pela causa. Ronaldo olhou para o jovem. Ele viu além das roupas de grife e do cabelo descolorido. Ele viu um garoto que, como tantos outros, estava apenas tentando encontrar seu lugar, seu propósito. Obrigado, Léo. A gente vai precisar, porque a partir de amanhã, a Aura do Brasil não será mais uma loja. Será um movimento. E assim, o plano nasceu, ali mesmo, no chão de mármore, entre copos de água e o eco das histórias compartilhadas. Na manhã seguinte, Ronaldo convocou uma coletiva de imprensa. Não em um hotel de luxo, mas ali mesmo, na loja. O cenário não eram logotipos corporativos, mas os rostos dos funcionários e das pessoas da comunidade que haviam voltado para apoiar. Ele não vestia terno. Usava a mesma camiseta cinza do dia anterior, agora um símbolo de sua luta. Diante das câmeras da Globo, da Record, da Folha de São Paulo e dos celulares de dezenas de blogueiros e cidadãos comuns, ele não fez um discurso. Ele contou uma história, a sua história, a história de Sofia, de João, de Carlos, o motoboy. Ontem eu entrei nesta loja e me disseram que eu não pertencia aqui, começou ele, a voz firme. E eles estavam certos. Eu não pertencia à antiga Aura Joias, um lugar que julga pelo bolso e não pelo coração. Mas hoje eu pertenço a este lugar. Ele abriu os braços. A Aura do Brasil, um lugar que não tem portas, tem braços abertos. Um lugar onde o maior luxo é ser tratado com dignidade. Ele então anunciou as mudanças, o novo nome, a criação de um canal de denúncias contra o preconceito e o lançamento do Prêmio Aura do Brasil de Design, um concurso nacional para descobrir e contratar novos talentos de comunidades marginalizadas de todo o país. Nossas vitrines não vão mais exibir apenas a riqueza das pedras, declarou ele, a voz embargada de emoção. Elas vão exibir a riqueza da nossa gente. A primeira artista contratada pela Aura do Brasil é esta jovem aqui. Ele chamou Sofia ao palco improvisado. Uma designer genial da Brasilândia que vai mostrar ao mundo que talento não tem CEP. A imagem de Ronaldo abraçando uma emocionada Sofia, com João aplaudindo ao lado, rodou o Brasil. Não era mais sobre um gerente demitido. Era sobre uma nova visão de país. Um país onde o filho de um pedreiro do Capão Redondo e a filha de uma costureira da Brasilândia podiam liderar uma loja na avenida mais rica da América Latina. A história terminou, mas seu eco apenas começou. A Aura do Brasil se tornou um case de estudo, não de marketing, mas de humanidade. As vendas explodiram, não porque as pessoas queriam apenas joias, mas porque queriam fazer parte daquela história. Queriam carregar no peito um pedaço daquele Brasil que nasceu de uma humilhação e floresceu em um ato de coragem. Ronaldo, o fenômeno, marcou muitos gols em sua carreira.
Gols que fizeram o Brasil gritar de alegria. Mas talvez seu maior gol não tenha sido com os pés. Foi com o coração. Naquele dia, na Avenida Paulista, ele não driblou os zagueiros. Ele driblou o preconceito. E ao fazer isso, ele não ganhou uma Copa. Ele ajudou a devolver um pouco do brilho à alma de seu povo. O brilho do Brasil real. Claro, aqui está a reflexão sobre as lições da história, seguida pela conclusão e chamada para a ação para o seu vídeo, tudo escrito em português do Brasil, com a emoção e a cultura que a narrativa pede. O que acabamos de ouvir não é apenas uma história, é um espelho. Um espelho que reflete um Brasil que conhecemos muito bem, uma realidade tão familiar que chega a ser dolorosa. É impossível não sentir um nó na garganta, não sentir o sangue ferver um pouco, ao testemunhar a humilhação silenciosa que Ronaldo, à sombra de um fenômeno, enfrentou. Aquele olhar que mede, que julga, que sentencia uma pessoa antes mesmo que ela diga uma palavra. Quem de nós nunca sentiu, ou pelo menos presenciou, o peso desse olhar? A primeira e mais óbvia lição que essa história nos esfrega na cara é sobre o perigo do uniforme. E não falo do terno caro de Eduardo ou da camiseta desbotada de Ronaldo. Falo do uniforme que não se vê, o uniforme do preconceito que vestimos em nossas mentes. Eduardo não via um homem, ele via um conjunto de estereótipos. Um CEP, uma classe social, uma ameaça ao seu pequeno e frágil castelo de aparências. Para ele, o luxo não era sobre a beleza da joia, mas sobre o poder de excluir. A lição, então, é um convite para nos despirmos, para tirarmos, todos os dias, essa armadura de pré-julgamentos e fazermos o esforço consciente de enxergar a pessoa, de enxergar a história por trás dos olhos e não a etiqueta por trás da gola. Mas e quando esse julgamento injusto nos atinge? A história de Ronaldo nos ensina sobre a nossa maior arma, a dignidade. Observem a reação dele. Ele não gritou. Ele não agrediu. Ele não se rebaixou ao nível de seu agressor. Sua calma foi ensurdecedora. Sua força não estava em um soco, mas em sua capacidade de se manter inteiro enquanto o outro tentava quebrá-lo em pedaços. Eduardo, com todo o seu poder aparente, era frágil. Seu poder dependia de um cargo, de um título. O poder de Ronaldo vinha de dentro, de sua história, de suas cicatrizes, do menino de Bento Ribeiro que ele nunca esqueceu. A lição é poderosa e clara. Ninguém pode tirar o seu valor se você não o entregar. Nossa autoestima, nossa história, nossa dignidade são a nossa verdadeira joia, aquela que ladrão nenhum pode roubar. Contudo, a força de Ronaldo não agiu sozinha no vácuo. E aqui entra a terceira lição, talvez a mais desconfortável para todos nós: a responsabilidade de quem assiste. A loja estava cheia de espectadores. O casal Almeida, que riu sem graça e depois se envergonhou. Sofia, que vivia o dilema entre a necessidade e a consciência. João, o gigante que lutava uma batalha interna entre a ordem e a justiça. E até Léo Vibes, que via na dor alheia apenas uma oportunidade de conteúdo viral, uma representação triste de nossos tempos. A história nos pergunta: e você? Quem seria você naquela loja? O silêncio muitas vezes é um cúmplice barulhento. Não ter coragem de ser um herói é humano, mas a lição aqui é sobre o poder do nosso silêncio e da nossa voz. Um olhar de apoio, uma palavra de defesa, um simples "isso não está certo" podem não mudar o mundo, mas podem segurar o mundo de alguém que está desabando. E, finalmente, a lição mais transformadora, o verdadeiro gol de placa do fenômeno nesta história: a capacidade de transformar uma ferida em um legado. Ronaldo poderia ter ido embora, satisfeito com a demissão de Eduardo. Seria seu direito. Mas ele não o fez. Ele ficou. Ele ouviu. Ele transformou a sua dor pessoal em uma plataforma para a dor coletiva. Ele não apenas demoliu o castelo de arrogância de Eduardo, ele usou os escombros para construir uma ponte. Uma ponte entre a loja e a rua, entre o luxo e o povo, entre o problema e a solução. Ele usou seu poder não para vingança, mas para reparação.
Ele nos ensina que nossas maiores feridas podem e devem se tornar nossas maiores missões. O que te machucou pode ser a exata ferramenta que você precisa para curar os outros. Essa é a diferença entre ser apenas famoso e ser um verdadeiro líder. É pegar a pior jogada da vida e transformá-la em uma virada de jogo histórica. No fim das contas, a jornada de Ronaldo dentro da Aura Joias é a jornada do Brasil. Um país de talentos incríveis, de uma força resiliente, que todos os dias é julgado por sua aparência, por suas roupas, por suas cicatrizes, mas que, quando tem a chance, mostra um brilho que ofusca qualquer diamante. A lição final é um chamado para sermos todos, à nossa maneira, um pouco como Ronaldo. Olhar além das aparências, agir com dignidade, defender quem precisa e, acima de tudo, usar as pedras que atiram em nós para construir um futuro mais justo e brilhante para todos. Se esta história também te tocou, se ela te fez pensar, se te deixou com esse misto de indignação e esperança, saiba que você não está sozinho. Essa narrativa é um convite para olharmos ao nosso redor e, principalmente, para dentro de nós mesmos com mais atenção e empatia. E para que essa mensagem de dignidade continue a se espalhar, a sua participação é fundamental. Se você acredita no poder de histórias como esta, deixe o seu like para que a plataforma entenda que este conteúdo é relevante e o mostre para mais pessoas. Compartilhe este vídeo em suas redes sociais, com seus amigos e família, para que o brilho do Brasil real ilumine mais mentes e corações. E claro, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a nossa jornada por histórias que nos fazem pensar e sentir está apenas começando. Mas o mais importante de tudo, use o espaço abaixo. Comente aqui embaixo. Você já viveu ou presenciou uma situação parecida? Que outra lição você tira dessa história? A sua voz importa. Vamos transformar esta sessão de comentários na nossa própria Aura do Brasil, um lugar de respeito, de diálogo, de escuta e de muita força. Obrigado por assistir e por sentir junto. Até a próxima.